Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Pedimos a todos que estiverem com seus celulares que coloquem no modo silencioso ou desligado, para que não venha interferir durante a sessão, que possamos manter esse ambiente de paz, de silêncio, essa energia tão agradável que nos proporciona esses momentos de reenergização, porque sabemos que aonde duas ou mais pessoas estão reunidas, o Cristo está presente, assim Ele nos disse. Então, com certeza, nessa noite estamos acompanhados da espiritualidade maior, que vem trazendo tudo aquilo de que necessitamos, aquilo que nós podermos absorver de boas energias, tanto aqueles do plano físico como do plano espiritual, encarnados ou desencarnados. Então, que possamos agradecer por este momento e pedir à espiritualidade que nos ampare, nos proteja e nos permita absorvermos aquilo de que necessitamos nessa noite. Nós gostaríamos, antes de começar, fazer o convite para a nossa Semana Espírita, nossa 25ª Semana Espírita, que será realizada de 13 a 17 de abril, todas as noites na semana de 13 a 17 de abril, às 20 horas aqui na casa, sendo a abertura do primeiro dia a palestra com o nosso irmão Cláudio Dávila, que já é nosso conhecido, expositor do CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Pelotas, com o tema Levanta-te e anda, recomeçar é um ato de fé. Isto no dia 13, segunda-feira, 20 horas. Depois, terça-feira, dia 14, a palestra tem o tema A Fé Divina e a Fé Humana, com o nosso amigo palestrante Luiz Alberto Silva dos Santos, que é expositor da Sociedade Espírita Nossa Luz, de Guaíba. No dia 15, quarta-feira, nós temos duas palestras, às 14 horas, com o tema A Fé que nos faz levantar, com a nossa palestrante Luciara Leal, expositora da Sociedade Espírita Trabalhadores do Evangelho, nossa colega aqui da casa. E depois à noite, às 20 horas, Desperta, com o Bruno Goldinho, que é expositor do Centro Espírita Eterno Crescente de Porto Alegre. No dia 16, quinta-feira, o tema é Ajuda-te que o céu te ajudará, com o nosso irmão Hélio Ribeiro, que é expositor da Casa de Batuíra, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele vai estar na região nessa semana e vai estar conosco nessa noite de quinta-feira, dia 16. E no dia 17, a última noite, o tema é Superando os Desafios da Vida, com o Velocino Camargo Neto, que é expositor da Sociedade Espírita Caminhos da Luz, de Porto Alegre. Então, é uma semana que com certeza será de muito aprendizado, de muita luz, e a gente está convidando a todos que se façam presente, que nos auxiliem divulgando, convidando seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que já têm o hábito de vir nas nossas semanas espíritas, às vezes nem são frequentadores assíduos da casa, mas que gostam desse momento que todo ano a gente tem aqui de muita luz, de muita iluminação. Então, estão todos convidados. A gente pede que aqueles que puderem trazerem 1 quilo de alimento não perecível, que é uma colaboração espontânea, mas que com certeza vai estar sendo muito útil para os nossos ranchos, para ajudar as famílias que a casa atende. Então, todos convidados para a nossa Semana Espírita, de 13 a 17 de abril, todas as noites às 20 horas e na quarta também às 14 horas. Só lembrando que o tema central da Semana Espírita desse ano é Levanta-te e anda, que está em João, capítulo 5, versículo 8. Começando então, queria trazer uma mensagem para dividir com os irmãos, que diz assim: Não viva apenas reagindo aos acontecimentos. Não cuide da saúde apenas quando ficar doente. Não pretenda estudar apenas depois de uma nota baixa. Não queira reciclagem profissional somente depois que ficou desempregado. Pessoas reativas são aquelas que somente agem quando a corda está amarrada ao pescoço. E convenhamos,
É sempre desconfortável termos que virar o placar de um jogo desfavorável. Às vezes, quando acordamos para mudar o resultado, o jogo já está quase no fim. Avalie constantemente a sua vida. Esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. Muitos dos nossos problemas de hoje poderiam ter sido evitados se tivéssemos agido com mais consciência e menos irresponsabilidade. Você é o primeiro da sua vida. Cuide diariamente das flores, adube a terra, retire as ervas daninhas e as pragas, a fim de que seu jardim cresça o mais florido possível. Um jardim descuidado depõe contra o jardineiro. É sempre melhor agir do que simplesmente reagir. Quem age, prepara e constrói. Quem reage, apenas conserta, quando isso for possível. Você faz da sua vida ou é a sua vida que faz você? O destino está nas suas mãos ou você está nas mãos do destino? A canção popular já diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, dando sequência aos trabalhos desta noite, convidamos o nosso irmão Darcy para as reflexões do Evangelho. Uma boa noite a todos de ambos os planos. O tema que nós trazemos para a reflexão dessa noite é um questionamento: o que verdadeiramente celebramos na Semana Santa, na Páscoa? Nós que nos dizemos cristãos, que nos identificamos com os ensinamentos, com os evangelhos do Cristo, a cruz, a crucificação, a parte comercial do coelhinho, do chocolate, que está tão presente. Será que a Páscoa seria isto que a humanidade hoje vive de uma forma tão abrangente, tão comercial? Com certeza, a Páscoa cristã vai além da celebração histórica do túmulo vazio, que tanto lembramos nessas épocas, onde o corpo do Cristo desapareceu daquele túmulo emprestado. Deve ser um momento de ressurreição para nós, ressurreição interior, transformação espiritual. Que nos desliguemos um pouco da matéria, da ressurreição do corpo do Cristo, das discussões intermináveis, se o corpo do Cristo que apareceu era o mesmo corpo de carne, ou se era um corpo fluídico, se era um corpo de energia. Pouco importa isto. O que importa é que essa mensagem que ele nos deixou, de ressuscitar, de voltar da morte, é de que a qualquer momento
nós, como espíritos que somos, e não como carne, podemos ressuscitar, renascer em um homem novo, em novos propósitos, em novos anseios. Deve representar a passagem da morte para a vida, do egoísmo para o amor. Acho que baixa um pouquinho. Do egoísmo para o amor, da desesperança para a esperança. Nós vivemos pensando muito em nós, naquela exigência de que o externo nos agrade, que o externo nos complete, que o outro ou que as circunstâncias da vida, do trabalho, que tudo lá fora venha para nos completar, para nos fazer feliz. Enquanto que a felicidade verdadeira não está em nada disso, está aqui dentro de cada um de nós. Nós temos que encontrar ela em nossa alma, em nós mesmos, construir ela, não por essas coisas materiais que nos são prazerosas e são importantes também enquanto estivermos num corpo de matéria. Mas não deve ser o primordial, porque enquanto estivermos buscando elas, não encontraremos a verdadeira felicidade. Então, quando nós abrimos a nossa visão além de nós mesmos, passamos a enxergar o outro como nosso irmão. Deixamos de julgar e condenar atitudes do outro para nos questionarmos, nos perguntarmos o que eu posso fazer para melhorar a vida dele se está ruim, se ele está fazendo escolhas equivocadas, se ele está se comprometendo. Normalmente isso satisfaz o nosso ego, o nosso orgulho, nos faz sentir superior quando nós condenamos a atitude errada, equivocada do outro. Quando o verdadeiro ensinamento do Cristo foi de doação, foi de servir e não para ser servido. Quando ele mostrou que aquele espírito governador do planeta, que há 4 bilhões e meio de anos atrás já estava aqui construindo esse planeta, essa morada para nós, se prostrou diante de seus apóstolos naquela última ceia e lavou seus pés empoeirados, mostrando que não importa quem nós sejamos, estamos aqui para servir. Ele era o rei, o governador do planeta. Tinha o direito de exigir o que quisesse. Mas mesmo assim ele estava ali servindo. E nós às vezes cobramos tanto, exigimos tanto dos nossos companheiros, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da sociedade, dos governantes, de tudo, menos de nós. Em que eu estou contribuindo? Então, que a Páscoa significa esse momento de ressurreição, de renascimento desse verdadeiro cristão, com essa mensagem tão profunda, tão renovadora que o Cristo nos pede. Que saiamos das formas externas, teatrais, que nós vemos tanto nessa época. Esse renascimento espiritual é o convite para deixar morrer atitudes antigas, medo, ódio, egoísmo, e ressuscitar uma vida nova, pautada nos valores nobres, nos valores do Evangelho, na boa nova que ele nos traz. Páscoa não é nada criado pelos cristãos, mas ajustada aos ensinamentos do Cristo. Páscoa já significava muito para os hebreus, significava passagem, libertação de 400 anos de escravidão no Egito para aquele povo que saía em busca de uma terra prometida, de uma terra livre.
significava o momento de se reunirem, comemorarem, agradecendo a Deus pela colheita, por aquilo que receberam, que conquistaram naquele ano. E o Cristo é revelado, a grandeza desse Espírito, em uma dessas festas de gratidão a Deus. Quando, com apenas 12 anos, aquele menino, imaginemos uma criança de 12 anos hoje, fica na festa, depois que as pessoas começam a se retirar, e aqueles sábios, aqueles doutos da época, não querem ir embora, estão extasiados com o que aquele menino pregava, com as reflexões que ele falava. E o mundo desconhece esses 12 aos 30 anos dele. Qual seria o interesse de apagar isso tudo? Porque simplesmente dizem que ele ficou com seu pai trabalhando na carpintaria. Será que esses sábios, esses doutos, deixariam passar em branco, permitiriam que esse menino voltasse para casa e seguisse sua vida normal de filho de José e Maria na carpintaria? Pouco provável. Esse menino, pelos registros da história, da pesquisa, ganha o mundo em busca de entender a sua missão, porque a reencarnação é lei divina e ela é válida para todos os espíritos que aqui chegam. Então o esquecimento do passado era para ele também. Ali estava latente a grandeza de um espírito acima de todos. Mas as leis da natureza não são violáveis nem para ele. Mas como ele se afasta do judaísmo, porque Jesus não era cristão, o cristianismo não existia. Jesus era judeu, era de família, da religião judaica. Ele queria a transformação do judaísmo. Ele não queria criar uma nova religião, ele queria uma nova filosofia de vida, que se afastasse do poder, das condenações, da política, e que vivesse para o povo mais simples, mais necessitado. Mas não foi compreendido porque aqueles líderes não queriam abrir mão do seu conforto, do seu luxo, naquela filosofia tão estranha daquele jovem. Então ele precisa ganhar o mundo. E como ele se afasta de hoje Israel, nada é registrado até ele voltar aos 30 anos. Pronto, decidido a retomar a sua missão nesse mundo. O ensinamento de uma nova vida. Que não se trate, então, apenas de uma data num calendário, que seja para nós uma mudança de caráter, de nós construirmos em nós um caráter pautado nesses ensinamentos desse jovem, desse menino, desse espírito. Que possamos criar sonhos, planos de vida, mas planos e sonhos alinhados com a lei divina, com os ensinamentos desse Espírito ressuscitado, desse Espírito que venceu a morte, como nós, que espíritos que somos, e que a nossa vida não se limita a esse tempo aqui, nesse corpo. A morte é só desse corpo, ele nos provou isso. Não vivamos para o tempo que nos reserve nesse corpo. Vivamos, construamos sonhos, propósitos, como espíritos imortais que somos, para a eternidade que nos aguarda. Assim como Jesus superou a morte, a Páscoa nos capacita a superar as mortes diárias das nossas vidas. A falta de sentido da vida que tantos companheiros nesse século estão enfrentando.
uma vida fria, cheia de tristezas, de depressões, de ansiedade, de tantas dores nas nossas almas. Porque nós estamos nos aproximando tanto de uma forma distante de conviver. Parece estranho, mas nós convivemos com as pessoas, com os nossos amores, pela tecnologia, muito mais do que pela presença, pela energia, pelo abraço, pela convivência. Quem ainda visita os seus familiares, os seus amigos? Um pouco, talvez, pela dificuldade de locomoção, eu lembro da minha infância que as visitas chegavam a ficar uma semana na nossa casa e a gente também ia. Era convivência saudável, compartilhamento de vida. Hoje é uma mensagem de bom dia, boa noite, feliz aniversário, feliz Natal, e cada um na sua correria, na sua frieza de vida, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar, porque eu preciso... E o verdadeiro sentido da vida que Jesus nos ensina, onde ficou? Será que essas dores da alma não é um chamamento para que repensemos a forma com que nós estamos vivendo? Onde está o Cristo nas nossas vidas? Onde está os ensinamentos dele? Assim como a ressurreição do Cristo enviou as Marias, as mulheres que foram lá no outro dia ao seu túmulo, para que pregasse a mensagem de vida de que o Mestre não morreu, o Mestre está vivo, o Mestre apareceu para nós. Acharam que elas estavam loucas, que elas estavam sendo visionárias. Não acreditaram, zombaram delas. Mas elas acreditaram e saíram ao mundo pregando que o Mestre vivia, que seu Mestre vivia, que o nosso Mestre vive. Que nós possamos também ser essas Marias, que possamos assumir essa missão de levar ao mundo a esperança de uma nova vida, a esperança de que o Mestre ainda vive. E ele prometeu, na última ceia, quando ele comunica aos discípulos que estava prestes a deixar esse mundo aqui material, ele prometeu que ele iria, mas que o Pai não nos deixaria sós, não nos deixaria órfãos, que o Pai mandaria um outro e que este ficaria para sempre dentre nós. Esse outro seria a verdade, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, depende da tradução que nós pegarmos do Evangelho de João 14. Se não é para ficar, o Cristo não reencarnará. Que qualquer um que reencarne num corpo não pode ficar, é impossível ficar. Então, como que o Cristo voltará ao mundo, voltará às nossas vidas? Voltará em nossos corações. Quando nós abrirmos os nossos corações, essa porta que só se abre por dentro, e deixarmos que Ele entre verdadeiramente e possa fazer morada em nossas vidas. Quando o mundo se regenerar, quando os espíritos que estão aqui se regenerar e o aceitar como modelo e guia de suas vidas. Não o cantor, o jogador, ou seja quem for de sucesso, que a gente quer imitar a roupa, ou o cabelo, a postura, o carro, mas o Cristo. Porque esses todos de grande sucesso, ou quase todos, vivem uma vida isolada, solitária, muitas vezes fugindo, se entorpecendo, porque não estão felizes. Estão com dinheiro, estão com sucesso, mas não estão felizes
E ninguém quer isso. Então por que olhamos para eles como padrão, como modelo? E não para quem realmente pode nos fazer feliz, nos ensina a ser feliz. Sejamos também esses missionários. Nós que estamos aqui, que já conhecemos esses ensinamentos, conhecemos o caminho que ele nos ensinou, possamos levar aqueles a quem estiver aberto ao conhecimento. Há pouco, ainda no nosso estudo, ainda víamos essa mensagem do Cristo, de quando chegares a uma cidade, falando daquela época, lógico, procure alguém que o possa receber, o acolher e fale a eles. Leve o meu ensinamento a eles. Mas se alguém não o receber, não agrida, não ofenda, apenas sacuda as sandálias, tire a poeira e vá embora. Ou seja, não leve nada do ódio, do rancor, da raiva, da rejeição, que ainda é parte dessa criatura. Levemos só aquilo que contribuir para a nossa vida de felicidade. Preguemos, não joguemos pérolas aos porcos, como ele também diz. Levemos sua palavra, sua missão das Marias, a quem estiver disposto já a essa ressurreição, a esse renascimento em espírito. Jesus nos ensina que a morte não é o fim da vida. Até então, os judeus não falavam muito do que acontecia conosco após a morte do corpo. Era muito vago, algumas coisas muito levadas para o lado material. Mas Jesus vem nos trazer esse ensinamento que a vida aqui é só uma etapa da nossa vida e que ela continua. Então não vivamos, como diz popularmente, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar. Aproveitar de que forma? A vida é uma só, realmente, mas não é uma única existência. A vida é uma sequência de existências na matéria, no corpo e na espiritualidade, até atingirmos essa perfeição. Prova disso, nós temos todo dia crianças que chegam a esse mundo sem ter acesso a ensinamentos, que são prodígios em algum segmento, na arte, ou seja, onde for. De onde te aprenderam, de onde tiraram? Se os espíritos estivessem sendo criados a cada renascimento, a cada nascimento, como a população evoluiria tanto? Nós estaríamos vivendo ainda como aqueles homens dos primórdios. Então prova que nós estamos indo e voltando e aprendendo sempre. Então vivamos como imortais, buscando o ensinamento, o aprendizado, como a nossa vida não tem fim. É uma sequência que nós temos que construir, procurando aquela evolução, principalmente nesse sentido moral, que vai nos dar a sustentação, o entendimento dos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Outro equívoco que nós ouvimos muito nessa época: Jesus morreu por nós, derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Eu me criei ouvindo isso dentro de um templo. Qual é o sentido desse pensamento? A morte nos ensinou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nos ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem, nos agridem pela ignorância de seu ato. Nos ensinou, quando aqueles dois outros condenados ao seu lado: Mestre, por que estás aqui? Não fizestes nada para merecer, nós
erramos. Nós merecemos estar aqui e morrer na cruz, mas tu, Mestre, só fizeste o bem, pregaste o amor. E Jesus responde a eles: um dia estareis comigo nos céus. Não importa o quanto erramos, não importa o quanto falhamos até aqui, era o entendimento que tínhamos, era a evolução que tínhamos. Que essa ressurreição pascal possa ser um momento de mudança de trajetória, porque está reservado para nós um lugar no céu ou um lugar na perfeição a cada um de nós, no nosso tempo, na nossa dedicação em construir essa perfeição, no tempo de cada um. A felicidade aguarda em um momento da nossa jornada. E nós já podemos ir usufruindo, pelo menos em parte dela aqui, quando fazemos boas escolhas. E eu repito aqui sempre, o melhor caminho de sermos felizes é pelas nossas mãos procurarmos levar a felicidade a outrem, a alguém que precisa. Com certeza, aquele que é servido se sentirá feliz, mas aquele que serve recebe muito mais. É muito mais forte a felicidade, essa energia, naquele que se doa, naquele que serve. Então, que fique essa reflexão, que fique esse pensamento de ressurgimento, de renascimento do Cristo em nós. Que possamos ser como o apóstolo Paulo em algum momento da nossa jornada, lá em Gálatas, que ele deixou registrado, já no final de sua caminhada, depois de tanto trabalho, de tanta peregrinação pelo mundo, porque Paulo foi o único que saiu das fronteiras de Jerusalém. Eu falo Jerusalém para a gente se localizar hoje. Já não sou mais eu que vivo no Cristo, mas o Cristo que vive em mim. É nesse momento que o Cristo ressuscitará no mundo, em cada um de nós, em cada coração. E é nesse momento que Paulo se entrega para que os homens façam o que quiserem com aquele corpo, porque a missão dele estava cumprida, o trabalho dele estava cumprido. Desde Israel até Roma, ele deixou um rastro de ensinamentos a pé, ao lombo de burricos, em cartas, porque ele não tinha como ir a todo lugar que gostaria. Só não conseguiu deixar em Atenas porque lá já haviam sábios demais que não queriam ouvi-lo, já tinha sua filosofia, seu pensamento de vida. Possamos renascer e ressuscitar esse Cristo, poder dizer que Ele vive em nós, já não é mais nós que vivemos nele. Uma feliz Páscoa, Semana Santa a todos nós. Neste momento, então, vamos levar o nosso pensamento em oração por todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados, por todos aqueles que mantivermos em nossos pensamentos, onde houver um irmão passando por necessidade, que possa os bons espíritos o acolherem, o animarem, e que a fé que eles possam ter os façam encontrar aquilo de que necessitam para seguirem suas vidas.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criatura o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. A todos aqueles que quiserem, passamos agora os trabalhos de passe, pedindo que se mantenham em oração, em silêncio, para que essa hora de paz e tranquilidade permaneça